Supremo Tribunal Federal mantém decreto que regulamenta a titulação de terras quilombolas no Brasil. E você vai ver também. Presidentes do STF e da Câmara se reúnem para tratar da reforma da Previdência. O Ministério Público vai investigar declarações de Antony Garotinho em programa de rádio. Justiça do Rio anula testamento de ganhador da Mega Sena que beneficiava a viúva condenada pelo assassinato do marido. E na série Quilombolas, como vivem os descendentes de escravos no recôncavo baiano. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. O STF mantém decreto sobre critérios de reconhecimento e titulação de terras quilombolas. A ação direta de inconstitucionalidade do Partido Democratas questiona um decreto de 2003. Ele estabeleceu os critérios para reconhecimento, demarcação e titulação de terras quilombolas. O julgamento começou há 6 anos com o voto do então relator, ministro César Peluso, hoje aposentado. Para ele, a norma é inconstitucional. Mas a ministra Rosa Weber votou pela validade do decreto. O julgamento foi retomado hoje com o voto do ministro Edson Fachin. Compreendo não ser necessária a edição de lei regulamentadora para conferir eficácia ao direito dos remanescentes de comunidades quilombolas à aquisição da propriedade das terras por ele ocupadas. E, por isso, entendo não subsistir qualquer razão para inquinar o decreto 4887 de inconstitucionalidade. Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso também votaram por manter o decreto. É perfeitamente possível que, tendo havido o desapossamento forçado, injusto, e tendo permanecido o vínculo, ao menos cultural, com a área, penso que essas comunidades preservam o direito de serem reconhecidas, terem as suas áreas reconhecidas como comunidades quilombolas. A ideia de que direitos fundamentais dispensam regulamentação, para mim, é extravagante. Extravagante. A base do sistema é o princípio da legalidade. Não é o princípio da decretalidade. E por razões, inclusive, históricas. É o parlamento que faz a lei e tem representatividade. O ministro Dias Toffoli relembrou o voto dele numa sessão anterior. Para o ministro, os quilombolas só deveriam ter o título da terra em áreas que já estivessem sendo usadas pela comunidade na data de promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. O que eu decido, o marco temporal pelo vernáculo do ADCT é a ocupação temporal à época da edição da Constituição, ressalvado também aqueles casos em que os quilombos foram tirados do local. O ministro Ricardo Lewandowski discordou do marco temporal e votou pela manutenção do decreto. O que me ocorreu é que essa é uma prova diabólica. O que é uma prova diabólica? É uma prova difícil ou impossível de ser produzida. Os remanescentes dos quilombolas são descendentes daqueles que estão fugindo há mais de 500 anos. Como é que se vai fazer uma prova de fatos que ocorreram há quase meio século atrás? Evidentemente, essa prova é impossível. O direito de propriedade garantido aos remanescentes dos quilombos. Trago em meu voto a referência no sentido da necessidade de se interpretar esse dispositivo em consonância fundamentalmente com os artigos 215 e 216 da Constituição, que garante uma história integral do Brasil, integral no sentido de integrar todos os que fizeram, fazem, estão na sua história projetando-se para o futuro. Na sessão, o plenário também decidiu pelo arquivamento de 13 reclamações propostas pela União, DR de Minas Gerais e Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Todas questionavam decisões da Justiça do Trabalho que os condenaram a pagar obrigações trabalhistas que não foram cumpridas por empresas contratadas, as chamadas terceirizadas.
O arquivamento ocorreu porque houve acordo depois que as ações foram propostas. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, recebeu o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. O parlamentar veio conversar com a ministra sobre a reforma da Previdência. De acordo com Rodrigo Maia, embora os órgãos sejam independentes, é preciso que haja diálogo e harmonia nos assuntos de interesse social. Eles falaram sobre duas questões que ainda estão pendentes: o acúmulo e as regras de transição. É muito pesado apenas acumulação em 2 salários mínimos. Você pensar, certamente a equipe econômica pensa nos que ganham muito, mas você tem que pensar em 2 pessoas, um casal que cada um ganha 2 salários mínimos. Se você, da noite para o dia, um falecer, o teto for 2 salários mínimos, a pessoa só vai receber 2 salários mínimos de aposentadoria e vai perder 100% da pensão. E não é um salário alto, é um salário baixo. Então tem que se tomar cuidado para que o ajuste fiscal também não impacte, vamos dizer assim, famílias que fizeram a previsão exatamente para que no futuro tivesse uma aposentadoria com o mínimo de tranquilidade. É claro que não se pode garantir os 100%, mas precisa se construir um texto que não prejudique de tal forma a pessoa que ganha pouco, a própria classe média e o próprio servidor. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser avançada. E a questão da transição, que está em discussão, nós vamos continuar discutindo, até porque a transição para os anteriores, a 98 principalmente, ficou muito dura em relação a dos outros. Então dá para construir um texto onde se reorganize essa transição, sem perder quase nenhum valor da previsão de economia e com diálogo. Declarações do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, em um programa de rádio, vão ser alvo de investigação da Procuradoria Regional Eleitoral no Estado. A representação contra o ex-governador é por propaganda eleitoral antecipada. Durante o programa de rádio, Garotinho disse que decidiu ser candidato a governador do Rio. Falou sobre metas de governo, fez promessas e pediu explicitamente votos. Mas eu vou fazer um apelo à população. Qual é o apelo à população? Você quer que eu endireite o Estado? Que eu ponha o salário dos funcionários em dia? Já fiz. Que eu melhore a segurança pública? Por conta disso, a Procuradoria Regional Eleitoral no Rio de Janeiro entrou com uma representação na Justiça contra Garotinho por propaganda eleitoral antecipada. Esse tipo de propaganda só é permitida a partir do dia 16 de agosto. E uma outra declaração do ex-governador também está na mira da Justiça. Ele disse que compraria deputados. Para a Procuradoria, uma clara referência ao crime de corrupção. Não vote só em mim, vote num deputado que está do meu lado. Porque olha só, o cara vai votar em mim e vai votar num deputado estadual, o contrário, sabe o que vai acontecer? Depois eu vou ter que gastar dinheiro para comprar esse deputado. Para o procurador regional eleitoral, Sidney Madruga, as palavras de Garotinho não combinam com o momento histórico social crucial que o país atravessa, em que práticas inaceitáveis como as mencionadas têm mobilizado o Ministério Público e o Judiciário. Antony Garotinho divulga esse tipo de ilícito como se fosse algo comum, corriqueiro e, sobretudo, sem punição. As declarações podem levar à abertura de uma ação judicial eleitoral. Em novembro do ano passado, Garotinho foi preso por suspeita de fraudes nas eleições de 2014, quando foi candidato ao governo do Rio. Conseguiu um habeas corpus e foi solto em dezembro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anula testamento de milionário que beneficiava a viúva da Mega Sena, condenada pelo assassinato do marido. O testamento que foi anulado deixava metade da fortuna para a filha de René e a outra metade para Adriana. Atualmente, a viúva cumpre prisão domiciliar. De acordo com a decisão, o documento é nulo porque Adriana não estava legitimada a receber a herança por ter sido condenada criminalmente pela morte do marido. O ex-lavrador René Sena ficou milionário em 2005, depois de receber o prêmio de 52 milhões de reais da Mega Sena. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Banda de forró é condenada a indenizar compositor. Os detalhes depois do intervalo. Banda de forró é condenada a pagar indenização a compositor. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Renato Terra é autor da canção Meu Grande Amor e deveria ser indenizado pela banda Calcinha Preta
pela Nordeste Digital e pelo empresário Gilton Andrade Santos de forma solidária por violação de direitos autorais. Este advogado explica que a legislação é taxativa e tem como principal objetivo resguardar o criador da obra intelectual, que deve ser recompensado pelo uso das produções. Os direitos do autor, eles se dividem em dois ramos: os direitos patrimoniais e os direitos morais. Os direitos patrimoniais diz respeito à exclusividade na utilização ou no aferimento de lucros da obra. Então, somente o autor, dentro dos seus direitos patrimoniais, poderia usufruir lucro da obra. Mas esse direito ele pode comercializar através de um contrato ou de uma cessão de uso a terceiros. Renato Terra entrou na justiça pedindo indenização por danos morais e materiais pela produção desautorizada de 300 mil CDs, omissão do nome dele na obra e o não pagamento dos direitos sobre as vendas. Alegou ainda perdas e danos porque deixou de ganhar com a música, que foi tema de novela, e alavancou as vendas do álbum da banda Calcinha Preta na época. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fixou a reparação por dano moral em R$ 35 mil. Em relação aos danos materiais, estabeleceu o percentual de 31% do valor de venda em relação a 102 mil cópias, pois, sobre 198 mil exemplares, o autor já havia recebido a indenização. No STJ, o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o Tribunal Fluminense acertou ao negar a indenização sobre o valor integral do CD, já que Renato Terra é titular de apenas uma das 10 faixas, mas garantindo os lucros referentes a 5 faixas ao autor. No entanto, o magistrado entendeu que a indenização também deveria incidir sobre 198 mil cópias, já remuneradas, mas com percentual de 22%. Os demais ministros acompanharam o voto do relator. Após a primeira sessão plenária como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux conversou com jornalistas sobre algumas novidades para as eleições gerais de outubro. O encontro aconteceu na sede do TSE em Brasília. O presidente ministro Luiz Fux anunciou que nas eleições gerais de outubro, uma auditoria vai ser realizada nas urnas eletrônicas 1 hora antes da abertura das eleições. Tudo isso para dar mais segurança e credibilidade ao sistema eletrônico de votação. O ministro também falou que Ministério Público e Polícia Federal vão passar a integrar o grupo de combate às notícias falsas na internet, chamadas de fake news. Essas notícias falsas já eram preocupação da gestão anterior, que criou um conselho de órgãos de inteligência, com a presença também de empresas de mídias sociais, e agora nós acrescemos a esse grupo o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, e esse órgão trabalhará dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Durante um encontro, o secretário de Tecnologia da Informação, Giuseppe Janino, falou como vai funcionar a auditoria, que será realizada antes do início do pleito. Será uma verificação nos sistemas instalados na urna eletrônica por integrantes da sociedade civil. Fazendo uma analogia, é como se fosse um dígito verificador de cada programa. Se houver qualquer mudança no conteúdo desse programa, esse dígito verificador não confere. Se houver qualquer discrepância, de qualquer não batimento desses dígitos verificadores, a urna não funciona. O programa que vai auditar a urna eletrônica pode ser criado fora da Justiça Eleitoral. Inclusive, esse programa que vai rodar ou funcionar na urna para auditar, ele pode ser, inclusive, desenvolvido pelo próprio interessado, pelo partido político, né, para dar mais transparência. Claro que ele será analisado antes pela Justiça Eleitoral para garantir a integridade daquele programa que vai rodar ali. Hoje, o ministro Luiz Fux também recebeu os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Foi um encontro de boas-vindas, uma visita de cortesia ao novo presidente da Corte Eleitoral. A relação entre empregados domésticos e patrões normalmente é de confiança, afinal, a convivência é diária. Mas nem sempre é assim. No Distrito Federal, a Justiça manteve a demissão por justa causa de uma empregada que estava grávida, mas usava sem permissão vários produtos de beleza da patroa. Você já foi vítima de furto ou uso inadequado de objetos pessoais por empregados? Já aconteceu, é bem constrangedor, né? Porque usavam minhas peças íntimas. Ela me roubou 15 relógios, minha coleção todinha. Quando ela saiu para visitar uma tia, que eu fui ver, um dia eu fui olhar minhas caixinhas de relógio que eu tinha colocado, estava tudo vazia.
Nunca tive problema. Ela é uma diarista, ela vai na minha casa 3 vezes na semana para conduzir o serviço. Nunca tive nenhum tipo de problema. Assim como o empregado tem que ter uma conduta esperada, o empregador também, né? Essa advogada explica que utilizar pertences dos patrões sem autorização é um ato passível de punições trabalhistas. Caso o objeto seja levado, a penalidade é ainda maior, por se tratar de um furto. Se a conduta ela é reiterada, ou seja, acontece várias vezes e a patroa consegue comprovar isso, a gente tem a demissão por justa causa pelo mau procedimento, pela incontinência de conduta. Esse tipo de atitude é mais comum do que se imagina. Aqui em Brasília, a Justiça Trabalhista decidiu manter a demissão por justa causa de uma doméstica que usava perfumes, cremes e maquiagens pessoais da patroa. A trabalhadora alegou que, por estar grávida na época, não podia ser dispensada, mas o tribunal entendeu que o comportamento foi incompatível com a relação de trabalho. A determinação teve como base a Lei Complementar 150 de 2015, mais conhecida como a PEC das Domésticas. A norma determina que é falta grave e passível de demissão por justa causa condutas de improbidade, ou seja, desonestidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, indisciplina ou insubordinação. A estabilidade das grávidas é para demissão sem justa causa. Quando a empregada ela provoca justa causa, no caso de mau procedimento, ou no caso de furto, que é um caso de improbidade, ou embriaguez ao trabalho, ou insubordinação, enfim, quando ela dá justa causa ao trabalho, ela pode sim ser demitida mesmo estando grávida. A presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas de São Paulo entende que é difícil comprovar a acusação de desvio de conduta. Quando o empregador ele acusa uma doméstica, ele precisa acusar com uma certeza, porque a doméstica, a gente instrui ela no quê? Se você está sendo acusada de furto, você tem que, primeiramente, faça um boletim de ocorrência dessa acusação, porque assim, se o empregador não tiver como provar, pode virar contra ele, pode ser danos morais. Sempre pegar referência e ter informações. Se a pessoa teve boa conduta nos outros empregos, então é uma garantia para a gente. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Na série Quilombolas, como vivem os descendentes de escravos no recôncavo baiano. A gente volta já já. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou o registro de um candidato que concorreu a uma vaga na Câmara de Vereadores da cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, nas eleições municipais de 2016. Os ministros analisaram um recurso do Ministério Público contra Francisco José Amorim. Francisco era acusado de estar inelegível nas eleições de 2016. Segundo o Ministério Público, Francisco teve as contas rejeitadas em 2010 e por isso não poderia concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores de Saquarema. A condenação ocorreu porque o candidato recebeu verbas de representação acima do permitido por lei. Ao julgar o caso, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho negou o recurso do Ministério Público. Em homenagem ao princípio da reserva proporcional, deve ser considerado um pequeno valor que ensejou a rejeição das contas. 10.365 no caso em que ela julgou. Portanto, este caso que estamos apreciando agora, presidente, se refere à metade do valor que a Corte já considerou bagatela ou insignificância. Ademais, no caso presente, verifica-se que houve a devolução do valor. A maioria do plenário seguiu o entendimento do ministro Napoleão. Ao dar o último voto, o ministro Luiz Fux, presidente do TSE, ressaltou que Francisco devolveu a quantia recebida a mais aos cofres públicos, o que caracterizou boa-fé por parte do candidato. O que se verificou aqui foi uma grande mitigação do dolo pela devolução, até porque, às vezes, essa autoconcessão ela decorre da inépcia. Por outro lado, numa ponderação de valores entre eliminar o ius honorum e acolher essa infração de menor potencial ofensivo, que foi, inclusive, objeto de devolução, como se operasse, assim, digamos, um arrependimento eficaz, denota que o perfil do candidato não é aquele que nós queremos conjurar do pleito.
O plenário do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, elegeu hoje a nova administração para o biênio 2018-2020. O desembargador federal Carlos Moreira Alves foi eleito presidente do TRF da Primeira Região e o desembargador Cássio Marques, o vice-presidente. Para o cargo de corregedora regional do tribunal, a desembargadora Maria do Carmo Cardoso. Todos foram eleitos por unanimidade pelos membros da corte. A posse está marcada para o dia 16 de abril. Hoje, na quarta reportagem da série Quilombolas, você vai conhecer o quilombo Tabuleiro da Vitória, localizado no Recôncavo Baiano. Marcada pela força das mulheres, a comunidade é símbolo de luta, resistência e fé. O dia amanhece. O café é no fogão a lenha. Colher o aipim na roça, catar ostra, raspar a mandioca e torrar farinha. Por aqui, o trabalho começa cedo. Com 10 anos eu já torrava farinha. É de onde a gente tira o sustento para a família. Dona Rosa aprendeu com o pai o ofício e hoje administra o próprio negócio. Porque a gente fazia a farinha na farinha dos outros. Aí depois o meu pai resolveu montar essa casa de farinha. Aí eu fui aprendendo, aumentei a casa de farinha. Cercada por natureza, esta comunidade quilombola, localizada na zona rural do Recôncavo Baiano, existe há mais de um século. A idade de Dona Bia comprova. 105. Eu já estou de tataraneto. Ela é memória viva das tradições do quilombo Tabuleiro da Vitória. Viemos cantar o rei, como se canta na flor. O senhor dono da casa, Deus lhe deu uma boa noite. Que o senhor dono da casa, Deus lhe deu uma boa noite. Os instrumentos tá aí tudo tocando. A viola, o pandeiro, os homens tá tudo aí tocando. A casa tá fechada. Os donos tá com a casa fechada. Quando tirava o verso de abrir a porta, aí agora ele abria a porta, acendia aquelas luzes, a gente entrava tudo. Vamos sambar. Aí é samba. Aí era até de manhã samba. Meu investimento maior é esse aqui. Eu não quero me sair daqui por esse nenhum. Tudo que eu ganhar, eu recebi, a mãe depois está aposentada. E eu sempre aqui. Só posso sair depois de moço, ninguém me tira. Somos remanescentes daquelas pessoas que chegaram aqui escravizados, que deu corpo, deu rosto, deu forma a uma nação chamada Brasil. Marcada pela força das mulheres, a comunidade é símbolo de resistência. As mulheres daqui trabalham muito mais do que os homens, elas ainda continuam parindo muito e continuam ali levando seus filhos, aonde ela puder, ela está ali cuidando da sua cria. São guerreiras. Há 5 anos, lideradas por Maria de Totó, essas guerreiras se reúnem na Associação de Mulheres Quilombolas do Tabuleiro da Vitória. Existe um direito firmado em Constituição, direito que trata todo mundo igual, que na verdade a gente não quer um tratamento igual, que a gente não é igual aos outros, a gente é diferente, a gente ficou esquecido esse tempo todo, não teve nenhuma política que nos contemplasse. Mas para continuar a luta, é preciso ter esperança e, sobretudo, fé. A minha fé, eu tenho em Deus e eles. São Cosme, São Damião e Santa Bárbara. E que é minha guia, que faz tudo por mim. A cultura do quilombo está ligada à natureza, à mãe natureza, nas rezas, nas folhas. Desde a idade de 14 anos que eu rezo. Eu comecei a rezar, aí os povos se sentiu bem. Aí falava um para outro, começava um para outro, aí espalhou. Aí vem gente de todo lado para eu rezar. E também saio daqui para rezar em todo lugar. Anoitece na comunidade. É hora de rezar e agradecer aos santos. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, ora por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os fogos anunciam o fim da reza. O samba de roda esquenta no salão, madrugada afora.
A cultura quilombola permanece viva nos costumes e tradições do Tabuleiro da Vitória. Amanhã, na última reportagem da série, você vai ver os julgamentos do Supremo Tribunal Federal que repercutiram na vida dos quilombolas, inclusive desta quinta-feira. Não perca! O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.